E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha da Hack. Então, quem assistiu a aula da aula passada, nós vimos números quânticos e teoria do orbital. E no finalzinho da aula, eu comentei o seguinte com vocês, que dependendo do número de orbitais semi-preenchidos que o átomo tem, eu consigo ver quantas ligações ele vai fazer. Então, qual é a ideia da nossa aula? É trabalhar essa questãozinha do número de ligações que um átomo vai fazer, tá certo? E também ver a questão do carbono. Quantas ligações o carbono faz, o que a teoria do orbital me fala sobre isso. E aí, para isso, o que a gente vai fazer hoje? Isso dá o conceito de hibridização. É um conceito bem tranquilo, tá certo? Tem dois videozinhos que eu vou pedir para você assistir, que eles já estão lá no Anglobox, tá? E depois, no momento certo, eu peço para você ver. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos recordar o finalzinho da aula passada. Vem aqui comigo, ó. Pega aqui o nitrogênio, número atômico 7. Vamos fazer a distribuição eletrônica do nitrogênio e ver os orbitais que esse nitrogênio tem. Nitrogênio 7, então vai ficar 1s2, 2s2, 2p3. 1s2, então vamos montar o orbital aqui desse subnível 1s2. Então lembra, o subnível S comporta 2 elétrons só, então eu só tenho um orbital nesse subnível. Então vou representar aqui por essa caixinha. Quantos elétrons eu tenho aqui? 2. Então eu botei 1, botei 2. Perfeito. Orbital 2s. Quantos elétrons eu tenho no orbital 2s? 2, 1, 2. Tá? Então aqui é 1s, aqui é o 2s. E os orbitais do p, lembra que o p ele comporta quantos elétrons? 6. Então, se cada orbital tem 2 elétrons, eu vou ter 3 orbitais. Então, os orbitais 2p são esses daqui. Perfeito. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos lá, a gente tem 3 elétrons, eu distribuo os elétrons nesses orbitais. Então, a regrinha, não vai esquecer a regrinha. Coloquei o primeiro elétron no primeiro orbital, o segundo vai no segundo orbital com o mesmo spin e o terceiro também. Bom, aí para aí. O que a gente falou lá no finalzinho da aula passada? O nitrogênio, que você ainda vai ver a questão de ligação química ainda, tá? Fica calmo. Mas o nitrogênio, ele é da família 5A, para ficar estável com 8 elétrons, ele tem que ganhar mais 3, sim ou não? Então, o nitrogênio, para ficar estável, precisa ganhar 3 elétrons. Ele tem 3 orbitais semi-preenchidos. Então, esse nitrogênio, para completar esses orbitais, pode ganhar mais quantos elétrons? 3. Por isso que o nitrogênio acaba fazendo 3 o quê? Ligações químicas. Perfeito? Então, lembra disso, o número de orbitais semi-preenchidos explica o número de ligações que o cara vai fazer. Pega lá o flúor, você vai ver que ele tem um orbital semi-preenchido. Pega o oxigênio, você vai ver que ele tem 2 semi-preenchidos. E aí você consegue ver o número de ligações. Perfeito? Tá, agora vamos no carbono, que é o nosso problema. Carbono, número atômico 6. Então vamos fazer a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p2. Eu não vou ficar desenhando o orbital 1s, porque ele não faz parte das ligações. Então, eu vou pegar do 2 para frente, tudo bem aqui? Então, no caso do carbono, eu tenho o orbital 2s com quantos elétrons? 2, perfeito. E tenho o orbital 2p também com 2 elétrons. 1, 2. 2p. Beleza. E agora vamos fazer a reflexão. Ó. O que eu falei? Que o número de orbitais semi-preenchidos indica o número de ligações, certo? Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. O que acontece?
Eu tenho 2 orbitais semipreenchidos, só 2. Então, pela teoria dos orbitais, o carbono só pode fazer quantas ligações aqui? 2. Pô, e na prática, você sabe que o carbono, pega lá a molécula de metano, quantas ligações o carbono faz? 4, ele é tetravalente. Os experimentos mostram que o carbono faz 4 ligações. E aqui eu só tenho a possibilidade de fazer quantas? 2. Então, o que acontece? Essa teoria dos orbitais não serve para me explicar o número de ligações que o carbono vai fazer. Não serve. E aí, o que os cientistas criaram? Uma expansão, uma nova teoria para tentar explicar isso. E aí, o que eu vou pedir para você fazer agora? Para ficar mais claro, que eu vou desenhar aqui, para um pouco o vídeo, entra lá no Anglobox e acessa aquele vídeo da aula passada. Lembra que na aula passada eu pedi para você parar o vídeo no minuto 4:33. Então, o que você vai fazer? É aquele vídeo de números quânticos e hibridização. Então, você vai continuar o vídeo do 4:33 para frente. Perfeito? Continua esse vídeo para a gente depois voltar e entender isso. Tranquilinho? Vai lá. Bom, assistir o vídeo já? Show! Fantástico. Você vê que é um vídeo bem moderno, 4K. E lá o que ele fala? Ele mostra com os orbitais o que acontece com o carbono para explicar essas 4 ligações dele. Então, ele fala o termo hibridizar. O que é hibridizar? É misturar os orbitais. Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vamos só explicar agora no papel. Você viu comigo a distribuição eletrônica do carbono, e aqui ele só tem 2 orbitais semipreenchidos. Quantas ligações o carbono faz? 4. Então, o que apareceu lá no vídeo? Ele vai misturar, ele vai hibridizar. O que ele vai fazer? Você viu que ele joga até um raio lá, uma energia. Ele pega um dos elétrons do orbital 2s e joga lá para o orbital 2p. Então, eu juntei esses orbitais. Então, o que aconteceu? Eu uni. O que eu fiz? Eu uni um orbital s com 3 orbitais p. Cada um desses orbitais agora tem um elétron. Então, o que aconteceu? Hibridizar é misturar os orbitais. Quando eu misturei, eu abri 4 orbitais semi-preenchidos. E o que aconteceu agora? O carbono consegue fazer quantas ligaçõezinhas? 4. Essa é a ideia. Hibridizar é isso. No caso do carbono, que faz 4 ligações simples, eu vou falar que ele está hibridizado na forma sp3. Então, fica com isso na cabeça. O que tem que ficar mesmo na sua cabeça é isso, ó. Carbono não faz 4 ligações? Faz. Eu misturei orbitais. Quantos orbitais eu misturei? Eu misturei um orbital s com 3 orbitais o quê? P. Tá claro? Então, se aparecer na prova, qual o tipo de hibridização que eu tenho? Você tem que pensar nisso, só no número de ligações. Ou, você vai ver também, o número de nuvens. Quantas nuvens eletrônicas eu tenho ao redor do carbono? 4. 4 nuvens é a mistura de um orbital s com 3 orbitais p. Tá clara a ideia, gente? Sim ou não? Beleza? Então, essa é a hibridização do carbono quando faz 4 nuvens. Agora, vamos pegar um pouquinho diferente, vamos pegar o carbono fazendo ligação dupla e simples. Como será que vai ficar a hibridização desse carbono? Você viu lá na aula de ligação covalente, volta aqui um pouquinho aqui na molécula do CH4. Você viu lá na aula de ligação covalente que a ligação simples, ela é uma ligação que ocorre no plano entre os átomos, sim ou não? No plano dos átomos, entre a gente aqui, ocorre essa ligação. Então, eu chamava essa ligação de ligação sigma. Sigma, 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 sigma.
Então, no caso do carboninho, aqui fazendo 4 ligações simples, ele tem 4 ligações sigmas. Então, fica com isso na cabeça. Esse orbital hibridizado aqui, ó, esse aqui que é sp3, 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 que é a união, sim ou não? Tá? A ligação sigma é a ligação do orbital hibridizado. Então, como esse carbono faz 4 ligações simples, essa ligação é hibridizada sp3, sigma, sp3, sigma, sp3, sigma, sp3, sigma. Perfeito? Agora vamos para o carbono que tem dupla. Qual é o problema? Essa ligação simples aqui é uma ligação sigma, aqui é sigma, aqui é sigma, e essa ligação aqui é uma ligação quê? Pi. O que era uma ligação pi? Era uma ligação que ocorria num plano diferente do plano dos átomos, num plano ali, fora desse plano entre eles. Pode ser um plano superior, inferior, mas não está entre os átomos, está num outro plano. E há uma diferença dessa ligação para essa A. Então, qual é a ideia de hibridização para esse cara? Você vai fazer o seguinte. Vamos voltar no carbono aqui, ó. Né? 1s2, 2s2, 2p2, orbital preenchido, orbital aqui, ó, que ainda não foi hibridizado. E aí, qual é a explicação? Esse é o átomo neutro, normal, sem fazer nenhuma ligação, tá? Para hibridizar, a gente vai jogar um elétron para lá. E aí, o que os cientistas observaram? Que no caso do carbono, hibridizar. No caso do carbono que faz ligação dupla, qual é a hibridização que vai acontecer? Um elétron vem para cá, lembra que esses são os orbitais P e esse daqui é o orbital S. Um elétron salta para esse orbital e aí eu vou ficar assim, ó. Eu não vou misturar todos os orbitais. Eu vou misturar um orbital S com 2p, então a hibridização que eu tenho aqui é sp2. E esse orbital p aqui, ó, ele vai continuar sozinho, puro. Então, o que aconteceu? Eu joguei o elétron para lá, eu fiquei com um aqui, um aqui e um aqui, e eu juntei esses 3. Esse p que recebeu o elétron ficou sozinho. Então, o que tem que ficar na tua cabeça? O que é o carbono fazendo ligação dupla? Essas 3 caixinhas semi-preenchidas, esses 3 orbitais semi-preenchidos, esse orbital representa essa ligação, esse orbital representa essa ligação, e esse orbital representa essa. O que é a ligação π? É esse orbital p puro. Então, quando o examinador chega e pergunta qual a hibridização desse carbono, eu vou falar que a hibridização dele é sp2. Porque eu tenho 3 ligações sigmas que foram hibridizadas, que é a mistura, e a ligação π que ficou p puro. Então, fica com isso, ó. Esse carbono, ele tem 3 nuvens. Se ele tem 3 nuvens, eu hibridizei um orbital S e 2 orbitais P. E o P puro ficou lá isolado, que é a ligação π. Tá clara a ideia? Mas se o examinador pergunta se é sp2, você já vai direto. Ligação dupla e simples, sp2. Show? E aí, o que eu vou pedir para você? Para ficar um pouco mais claro, para agora, de novo, esse videozinho, entra no Ângulo Box e assiste o segundo vídeo de hibridização, que vai mostrar a formação dessa ligação aqui, ó, dessa hibridização sp2 com sp puro. Entra nesse vídeo e assiste até o minuto 5 e 15. Tá bom, tá ótimo. Depois ele já entra no benzeno, aí depois você já volta aqui para a aula. Beleza? Assistiram o filme? Beleza. E aí, o que você vai fazer? Então, vimos lá nesse filmezinho a explicação disso aqui com as figuras. Fica bem mais ilustrado. E a última parte que falta é essa, é mostrar
quando o carbono tem duas ligações duplas, ou uma ligação dupla e uma tripla. E aí, se você sacar um pouco a ideia da aula, você vai ver o seguinte. Aqui, ó, eu peguei o carbono só com ligação sigma. Aqui eu peguei o carbono com sigma e uma pi, que é esse P puro. E aqui, o que eu estou pegando o carbono? Aqui o carbono tem duas ligações sigmas e duas ligações o quê? Pi. Sigma pi, sigma pi. E eu acho que você já vai sacar a ideia. Eu não falei que a ligação sigma é aquela que é hibridizado? Então, se ele tem duas ligações sigmas, quantos orbitais eu misturei? Só dois. Um S e um P. E se ele tem duas ligações π, significa que tem dois orbitais p's que ficaram o quê? Puros. Então, o que eu vou fazer? Ó, já vou direto para a hibridização. Ó. Esse é o carbono sem a ligação. Aí eu vou hibridizar. O que vai acontecer? Vou jogar o elétron para cá, vou ficar com 4 orbitais semipreenchidos. Só que a mistura vai ser um pouco diferente. Eu só vou misturar o S e o P. Os outros P's eu vou deixar puro. Então, eu vou ficar assim, ó. 2 orbitais semipreenchidos misturados, que é o SP, e 2 orbitais P puro, ó. Então, o que acontece? Quando o carbono está fazendo ligação tripla ou fazendo duas duplas, eu tenho essa situação de hibridização. E aí a gente vai falar que esse carbono aqui, ó, a hibridização dele é SP e a hibridização desse também é SP, porque eu juntei um orbital S com um orbital Q, P. Então, se você olhar a ideia, quantas nuvens ao redor de cada carbono aqui? São duas, sim ou não? Se eu tenho duas nuvens, então eu tenho uma hibridização S com P. Um orbital S com um orbital P. Perfeito? Então, essa é a teoria da hibridização, pessoal. E aí a gente pode expandir para os outros elementos também. Mas como que caiu isso no Enem? Já não é a primeira vez que apareceu no Enem. Como que caiu isso? O que você vai fazer? O que tem que ficar nessa aula para ficar rápido o seu exercício? Você vai fazer isso aqui, ó. Vem aqui com o canto comigo. Ó. Eu vou montar uma molécula orgânica, tá? E você vai me falar a hibridização de cada um dos carboninhos. Perfeito, perfeito. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, perfeito. O que eu quero saber? Quando cai isso, o que ele pede? Ele quer saber a hibridização de cada carbono. Então, você vai olhar o seguinte. Olha esse CH3 aqui. Eu vou pegar o apagador, fica aí, não se mexe. Olha esse CH3 aqui, ó. Vamos abrir ele. H, H, H. Quantas ligações esse carboninho está fazendo? 4. Todas ligações simples, sim ou não? Eu tenho 4 nuvens ao redor do carbono, perfeito? Se eu tenho 4 nuvens, qual vai ser a hibridização dele? Uma S com 3 P's. Então, você vai falar que esse carbono é sp3. É isso que ele quer. Agora, olha esse carboninho aqui, ó. Eu tenho duas nuvens. Duas nuvens, sp. Olha esse carboninho, duas nuvens, sp. É assim que aparece, pessoal. A gente mostrou toda a teoria para você entender de onde veio, para você visualizar nos vídeos, mas é desse jeito que os caras querem. Esse carboninho, quantas nuvens tem? 1, 2, 3, 4, que é as ligações dos Hs. 4 nuvens. Então, qual a hibridização dele? sp3. Aqui, sp3. Aqui, ó, 1, 2, 3 nuvens. Então, esse carbono
ele é sp2. 3 nuvens, uma S e 2 Ps. Esse carboninho, 1, 2, 3 nuvens, também sp2. E esse carboninho, 1, 2, 3 nuvens, sp2. Então é assim que aparece, pessoal. Que é o nosso foco do Enem. Viu hibridização, é só contar o número de nuvens e ver quantos orbitais foram misturados. A gente pode expandir isso para os outros elementos. Você pega, por exemplo, oxigênio. Se eu tenho 4 nuvens ao redor do oxigênio, uma hibridização é sp3. Se eu tiver 3 nuvens, é sp2. E assim vai. Para qualquer outro elemento, isso pode fazer fazendo o raciocínio das nuvens. Um outro detalhe, volta aqui comigo, ó. Com as nuvens e a hibridização, no caso do carbono, eu consigo ver a geometria. Essa molécula aqui, ó, volta aqui no CH4. Eu tenho 4 nuvens ao redor do carbono. Então, a hibridização é sp3. Quando eu tenho 4 nuvens, a geometria dessa molécula vai ficar deste jeito. Carbono no centro e H nas pontas, ó. Então, qual é a hibridização? É sp3. Qual é a geometria? Essa molécula é tetraédrica. Esse carbono é tetraédrico. Então, esse carbono, se é tetraédrico, é um carbono espacial. Olha esse carboninho aqui, ó. 3 nuvens ao redor dele. Ele fica exatamente assim, ó. 3 nuvens. 1, 2, 3. Imagina que o giz é a nuvem, tá? 3 nuvens é um triângulo. Então, qual é a geometria desse carbono? Trigonal planar. O nome já fala, é uma estrutura planar. E esses 2 carboninhos aqui? Eu só tenho 2 nuvens, ó. 1, 2. 1, 2. Então, qual é a geometria desses carbonos? Linear. Que também é uma estrutura planar. Então, se ele perguntar, que foi também questãozinha do Enem, qual é a geometria desse carbono? 4 nuvens, tetraédrico. 2 nuvens, linear, linear, tetraédrico. Ó, trigonal, que é sp2, trigonal. Então, sp, linear, sp2, trigonal e sp3, tetraédrico, no caso do carbono. Perfeito, gente. Então, o que vocês vão fazer? Vai pegar a hack com calma aí na sua casa, vai fazer os exercícios extra 1, 2 e 3, perfeito? Quero o extra 1, 2 e 3. E vai fazer também o exercício 1 da aula. O gabarito 6 tem tudo, mas é bem mecânico. É só identificar se é SP2, SP3, SP2, SP3 e assim vai. Perfeito, gente. Bom estudo. Qualquer coisa, tamo aí. Valeu. Um beijo.